por sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Mas quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus.
Nós vamos seguir na noite de hoje o que já começamos há 2 semanas atrás e queremos dar sequência a esse tema, em especial porque é um tema fundamental. Estamos falando sobre o Evangelho e que Deus, acima de tudo, é o Evangelho. E qual então é o objetivo de Deus com esse Evangelho na vida de cada um de nós e na vida dos nossos vizinhos, colegas de trabalho e amigos. 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Na semana passada, meus irmãos, nós vimos que o bem final do Evangelho, o objetivo final do Evangelho, é vermos e experimentarmos a glória de Deus, a beleza de Deus. Nós citamos inclusive o texto de Isaías, capítulo 40, quando lá Isaías declara: aí está o seu Deus, anunciando as boas novas, anunciando o Evangelho, e que as pessoas poderiam ter o próprio Deus vivo para adorá-lo, cultuá-lo, servi-lo. Essa é a proclamação mais graciosa. Aí está o seu Deus. Este é o melhor dom do Evangelho. Porém, Jesus também disse: como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Ou seja, a condição egocêntrica vem do grego ego, que é eu, o pronome pessoal, primeira pessoa. Egocentrismo é um centralizar em mim mesmo. Essa condição com a qual nós nascemos, nosso coração humano manifestando essa condição, nos impede de naturalmente confiar em Deus, crer nele. Porque sendo pecadores, a gente não consegue ver beleza espiritual fora de nós mesmos, e muito menos em Deus, de tanto que olhamos para nós mesmos. Não conseguimos enxergar para fora de nós próprios. Veja, inclusive, nesse texto que acabamos de ler, que a glória de Deus em Cristo tem relação direta com o Evangelho. Veja esses textos que acabamos de citar. Se o Evangelho ainda está encoberto, versículo 3. E o versículo 5, 6 e os demais irão na mesma direção. Meus irmãos, esse é um tema importante. Paulo aqui define o Evangelho, a boa notícia de Deus ao mundo, como Evangelho da glória de Cristo. Veja o versículo 4.
não é só evangelho, mas é evangelho da glória de Cristo. Ele afirma, inclusive, que esse evangelho da glória de Cristo emite uma luz. Queria que você prestasse atenção nisso. E a luz é a luz do evangelho da glória de Cristo. E Paulo declara que Satanás não quer que vejamos essa luz a partir do trecho lido. Ora, ver a luz do evangelho da glória de Cristo, na verdade, é o que liberta as pessoas do poder de Satanás. Basta a gente lembrar da comissão que Cristo deu ao apóstolo Paulo, que foi enviado aos gentios. Em Atos 26, 18, vocês vão lembrar desse trecho. Paulo foi enviado para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, meus irmãos, no ministério do Evangelho, no agir do Evangelho, os olhos espiritualmente cegos, eles são abertos. A luz resplandece no coração. E o poder da escuridão de Satanás é destruído. Junto com isso, a fé em nós é criada, o perdão dos pecados é recebido e começa a vida de santificação em cada um de nós, de transformação, de mudança de mentalidade, de conformação à imagem de Cristo. Veja que isso não é um processo natural, é um processo sobrenatural, é um agir de Deus que, com a sua luz, e aqui a luz do Evangelho, abre o nosso entendimento para crermos em Deus. E algo aqui em nós se inicia, uma transformação em nossos corações. Veja o versículo 7 desse trecho. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Paulo aqui descreve a si mesmo como um vaso de barro, que contém um poderoso evangelho. Por isso que não cabe vaidade para vaso de barro, ele é destinado para ser vaso de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. É um testemunho. Faz sentido sermos vasos de barro. Às vezes a gente perde um pouquinho de noção e quer ser vaso de ouro, mas fomos destinados a ser vasos de barro. Por isso, o ministério de Paulo não buscava exaltar a si mesmo. Aliás, Deus cuidou para que Paulo tivesse poucas razões para se vangloriar. Se você percebe, a partir do versículo 8, nesse capítulo, ele começa a mostrar as suas aflições, as suas dificuldades. Veja o versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, e a lista segue até o versículo 18. Às vezes a gente imagina que isso é um infortúnio, e na verdade é proposital, para que o poder e a excelência sejam atribuídos a Deus. Meus irmãos, ao contrário do que muitas vezes imaginamos, isso não foi e nem é um obstáculo ao brilho da glória do Evangelho, porque o instrumento é de barro. Ao contrário, versículo 5, o que diz? Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Eu ainda noto que, nesse sentido, ainda nos falta uma compreensão da nossa identidade, do nosso lugar, da nossa função, do nosso papel. E, de repente, a gente fica brigando por um papel que não é nosso. Aliás, Paulo chegou a dizer que ele se gloriava na sua fraqueza. Quando sou fraco é que sou forte em Cristo. E hoje, às vezes,
tamanha compreensão equivocada que a gente tem do Evangelho, a fraqueza, a aflição, a angústia, o infortúnio, são indicativos, muitas vezes, de uma fé não sadia, de uma fé não vigorosa, quando, na verdade, pode ser o contrário. Nesse sentido, é melhor ouvir a palavra de Deus, é ouvir a Escritura. Veja, Deus usa vasos fracos e afligidos para levarem à excelência do poder, diz o versículo 7, textualmente, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Por isso a igreja cristã não é um lugar para vaidade, embora nela exista a vaidade. A igreja cristã não é um lugar para pormos alguma coisa na vitrine, como se estivéssemos vendendo ou promovendo, a não ser o próprio Evangelho. Aliás, nós mesmos temos tido um cuidado grande sobre o uso da mídia como igreja cristã. Essa foi uma das preocupações que desde o começo dessa congregação nós tivemos, como nos apresentamos para fora. Em nome de quem, para quê, visando que objetivo, a que custo? Se somos vasos de barro e fomos designados, como o texto diz, para que se veja o poder de Deus, que o poder provém de Deus. O que acontece quando esses vasos de barro pregam o Evangelho e se oferecem como servos, meus irmãos? O versículo 6 diz: porque Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Veja bem, quando vasos de barro mantêm a sua identidade, das trevas, diz Deus, resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, versículo 6, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isso significa, meus irmãos, que no coração que está sob trevas e confuso, Deus faz o mesmo que fez na criação, lá no início, que estava em trevas e sem forma, no início do mundo. Ele disse, haja luz, e houve luz. De forma semelhante, Deus diz ao coração cego e sob escuridão, haja luz. E a luz resplandece no coração do pecador. Assim foi comigo, assim provavelmente foi com você. Deus fez essa bela obra. Nessa luz, meus irmãos, vemos a glória de Deus na face de Cristo. Preste atenção aqui. Veja o versículo 4 mais uma vez. Nos quais o Deus deste século ou mundo cegou o entendimento dos descrentes. Veja, Satanás cega a mente no versículo 4 e no versículo 6, Deus cria a luz no coração. Se no versículo 4 é descrito o nosso problema, a escuridão, no versículo 6 é descrito o remédio, quando lá a promessa é Deus resplandeceu em nosso coração. Esses dois versículos são uma descrição da condição de todos os crentes antes da sua conversão e do que acontece na conversão, quando acontece a salvação. Assim, a conexão entre os versículos 4 e 6 traz luz sobre o significado crucial do termo boas, no termo mais complexo, boas novas. Por que é uma boa nova? Por que é uma boa nova? Porque estávamos em escuridão, debaixo do poder de Satanás, e a luz do Evangelho nos pôs em liberdade. E essa é uma boa notícia. O fato de Paulo aqui, meus irmãos, não ter mencionado os eventos da vida, morte e ressurreição de Cristo, pelo menos nesse trecho, não significa que Paulo esteja deixando isso para trás, ou que considere irrelevante. Isso está subentendido no texto.
Até porque não há evangelho sem Cristo e Cristo crucificado, como diz 1 Coríntios 15. Quando Paulo falou sobre o evangelho da glória de Cristo aqui, ele queria dizer que os eventos do evangelho foram designados por Deus para revelarem a glória de Cristo. Que é alguma coisa que talvez até entre nós nos falta perceber. Em maior ou menor dimensão, enxergar a Cristo, ser conformado nele, para quem os tesouros deste mundo significam nada ou perda, como Paulo escreve. Como isso é possível? Essa é a pergunta. O Evangelho não seria boas novas se não revelasse a glória de Cristo, para que vejamos essa glória e experimentemos ela. É a glória de Cristo que satisfaz finalmente a nossa alma, meus irmãos. Fomos criados para Cristo, e Ele morreu para que fôssemos livres e fossem removidos os obstáculos que nos impedem de vermos e experimentarmos o tesouro mais satisfatório do universo. Ou seja, Cristo, que aqui é descrito como a imagem de Deus. Por isso, o valor supremo da glória de Cristo revelada no Evangelho é o que deixa Satanás tão furioso com o Evangelho. Satanás não está interessado principalmente em causar-nos miséria, meus irmãos. Aliás, às vezes é a miséria nos sendo causada que nos faz procurar por Jesus, por um sentido na vida. Paulo nos mostra aqui que Satanás não está interessado em causar-nos miséria. O principal objetivo dele é fazer Cristo parecer ruim, antiquado, rigoroso, como na parábola dos talentos, sabendo que és homem rigoroso, que colhes onde não plantaste, enterrei o teu talento. A ideia é caricaturar Deus, dar uma ideia equivocada de Deus, fazê-lo pervertendo o Evangelho e dando uma imagem equivocada do que é Cristo. O diabo odeia Cristo e odeia a glória de Cristo e fará de tudo para impedir que as pessoas vejam a Cristo como glorioso. Ele tentará diminuí-lo, tentará pervertê-lo. O Evangelho, por isso, é o instrumento de Deus para libertar as pessoas de se gloriarem em si mesmas, o que é uma falsa liberdade, para que se gloriem em Cristo. Por isso, Satanás odeia o Evangelho, e é por isso que o Evangelho está estritamente ligado ao pecado que Adão e Eva praticaram lá atrás, desejosos de autonomia, de independência, de serem deuses de si próprios. O Evangelho é esse antídoto, revertendo nossa condição egocêntrica e nos fazendo entender que vivemos para a glória de Deus. Meus irmãos, isso na prática tem muita importância. Como disse na semana passada, eu lia com a família nos últimos encontros devocionais a segunda carta de Paulo, e é incrível como na segunda carta Paulo algumas vezes diz, olha, se eu tiver que ter perda, se as coisas aparentemente para mim não ficarem boas, mas se vocês crescerem em Cristo, é isso que eu quero. Quer dizer, Paulo não estava preocupado de forma alguma com ficar bem diante da comunidade, ele queria ter a sua consciência tranquila, mas se ele não obtivesse esse êxito, que ele conseguisse pelo menos que as pessoas cresçam no Evangelho de Jesus, à custa da sua vida, à custa de si próprio. Porque Paulo entendia para quem vivia, por que vivia. Isso é uma coisa importante para cada um de nós. Veja o versículo 4 de novo. Paulo afirma que Satanás cega as pessoas a fim de impedi-las de ver a luz do Evangelho. Esse é o sentido aqui.
Uma das maneiras é obstruir a própria pregação do Evangelho. Essa é uma das maneiras, sim, de impedir que essa luz se manifeste. Nesses dias eu estive com a minha esposa numa igreja histórica, num certo lugar. Não havia sacerdote nesse espaço, era uma igreja aberta. E as pessoas entravam e saíam. E eu fiquei impressionado que mesmo sem um sacerdote naquele lugar, por todo o simbolismo que aquela igreja possuía, me refiro agora ao templo, aquele simbolismo todo remetia as pessoas a Deus, seja através da pintura, seja através da arte, seja através da altura do teto, de uma cruz. E as pessoas iam lá e saíam, dobravam seus joelhos, oravam. Eu vi crianças muito pequenas, junto de seus pais, se ajoelhando e fazendo ali a sua oração. E eu fiquei pensando, Senhor, tem tanta gente hoje para ouvir essa boa nova do Evangelho. Essa igreja aqui está aberta. É um dia de semana. Não tem nem sacerdote aqui, mas as pessoas entram e saem, e de alguma forma são remetidas a pensar na transcendência, a pensar além do que é material. E digo a vocês, não foram poucas as famílias de jovens, recém-casados, com os filhinhos, junto de si, dobrando o joelho e orando. Eu fiquei pensando, Senhor, será que nós somos uma comunidade aberta dessa forma? Será que nós estamos falando para fora de nossa comunidade? Será que nós estamos tendo essa noção, como protestantes que somos, às vezes um pouco avesso à parte mais litúrgica, simbólica e iconográfica? Será que nós temos a piedade, o respeito e a dedicação que essas pessoas aqui têm? Porque às vezes a gente critica, né, as imagens, a gente critica o rito, a gente critica o simbolismo, e a gente vai para um outro extremo. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a gente começa a cultuar Deus isoladamente. Não tem mais um culto semanal como prioridade. Não tem a comunidade como prioridade. E vai desenvolvendo uma fé individualista numa má leitura de João. Como se ali Jesus estivesse dizendo que não importa mais o templo, que não importa mais a liturgia, que não importa mais a comunidade. É eu e Deus e acabou. E os protestantes caíram nisso com muita facilidade. Perderam a educação cristã, a tradição cristã. E eu talvez teria dificuldade de acreditar que se nós protestantes entrássemos naquele templo, se nós íamos orar. Não sei se estão me entendendo, espero que sim. Nós fomos para um outro extremo. Nós nos achamos maduros demais, autônomos demais, com a nossa fé individual. Questionamos tantas coisas feitas nas igrejas históricas, litúrgicas, e que usam de todo um aparato que nos remete a Deus, e nós ficamos sem nada, a depender da maturidade de cada um. E a prática tem mostrado que essa maturidade individual de cada um de nós é secularizada. Eu entrava ali e olhava, fiquei alguns minutos com a esposa. As pessoas entravam e saíam, faziam as suas orações. Eu fiquei pensando, quem será dentre protestantes que teria esse respeito de entrar num templo e entender o simbolismo do templo enquanto um lugar de culto? Nós erramos. E estamos errando. E é nesse sentido que questionamentos têm sido feitos a respeito da nossa caminhada. Então, esse texto aqui é um desafio para nós. Uma das maneiras de obstruir essa luz para que resplandeça nos corações é obstruir a pregação do Evangelho. E eu confesso que aquela tarde ali, aquele momento, inquietou meu coração. Para quem a gente está falando hoje? A quem nós estamos nos dirigindo? Nós temos pregado o Evangelho hoje, de modo que as pessoas entendam o Evangelho.
Mas há outras maneiras de obstruir a pregação, meus irmãos. É quando pregadores e missionários, por exemplo, são mortos ou são presos. Apocalipse 2:10 nos dá registro disso. Outra maneira de obstruir a pregação do Evangelho é quando pessoas abandonam o ministério, se afastam da fé, ou se afastam da vocação do ofício pastoral. Ou ainda podem abandonar a verdade do Evangelho por outro Evangelho, que pode ter muitos nomes por esse Brasil afora tão sincrético. E você acha que o diabo não está trabalhando? Porém, a maneira aqui, meus irmãos, preste atenção. Como Satanás impede as pessoas de verem a luz do Evangelho, no versículo 4, não é obstruindo a pregação, mas é obstruindo a percepção espiritual. A gente pode estar acostumado com muito culto, com muita live, com muita pregação, com muito curso. E a percepção espiritual pode estar obstaculizada. As palavras do Evangelho são ouvidas, os fatos são compreendidos, mas não há luz. As palavras do Evangelho são ouvidas, mas não há luz. Significa que as pessoas que foram cegas ou cegadas pensam sobre os fatos do Evangelho, porém sem ver nele beleza espiritual capaz de constrangê-las. Note. Até parece que o Evangelho é coerente. Até parece que na literatura extra-bíblica a gente encontra documentos para legitimar a historicidade do Evangelho. Mas alguma coisa acontece que as pessoas não veem no Evangelho beleza espiritual capaz de constrangê-las. Não veem no Evangelho tesouro algum, nada supremamente precioso, embora possam admirá-lo. Elas podem até concordar que os fatos históricos são verdadeiros, mas elas não têm o verdadeiro senso da excelência divina das coisas reveladas na palavra de Deus. Elas não têm uma convicção de verdade e realidade destas coisas. Jonathan Edwards escreveu assim: aquele que é iluminado espiritualmente apreende e vê essa glória, ou possui um senso dela. Ele não apenas crê de modo racional que Deus é glorioso, mas também possui um senso da glória de Deus em seu coração. E essa é a preocupação bem comum de nossos dias. Meus irmãos, aqui é uma coisa importante. Não é possível ver a luz do Evangelho da glória de Cristo e odiá-la ou rejeitá-la ao mesmo tempo. Preste bem atenção nisso aqui. Se alguém confessa que rejeita a glória de Cristo, está vendo a glória de Cristo da maneira como Satanás quer. Está vendo um espantalho, como o diabo quer que a gente veja. Nesse caso, tal pessoa ainda está presa no poder cegador de Satanás. Isso significa, isso é fundamental, que o tipo de ver que Satanás impede, meus irmãos, não é um ver neutro, que coloca a pessoa diante de uma refeição, que ela pode querer ou não querer. Não é isso que ele faz. O tipo de cegueira para a luz que Satanás intenta, e o tipo de resplandecer a luz que Deus cria é mais semelhante a um provar espiritual do que um testar racional. Por isso, há quem imagine que a cegueira é uma espécie de situação neutra em que somos colocados para escolher o bem e o mal. Não. Esse tipo de ver do Evangelho que nos ilumina
não é uma decorrência racional, como, por exemplo, quando a gente vê um líquido marrom numa garrafa e junto desse líquido um favo de mel, a gente deduz, bom, então ali deve ter mel. Não. Esse ver é o conhecimento imediato de que é mel mediante o colocar um pouco de líquido na boca. Não existe uma série de argumentos que despertam a certeza da doçura, meus irmãos. Isso é o que significa ver a luz. Se você é cego, alguém pode convencê-lo de que o sol é brilhante. Mas essa persuasão não é aquilo que Paulo está dizendo aqui. Quando os seus olhos são abertos, ou seja, quando Deus diz, haja luz, a persuasão possui outra natureza. E é isso que acontece na pregação do Evangelho. Você experimenta. Você sente. Você tem a experiência. É o que acontece quando Deus remove com poder criador as trevas do coração humano. E obviamente que aqui cabe perguntar a respeito da luz que está em nós. Jonathan Edwards, lidando com esse tema, escreve assim, veja que belo. Existe uma diferença entre ter uma opinião de que Deus é santo e glorioso e ter um senso de amabilidade e beleza desta santidade e graça. Existe uma diferença entre ter um julgamento racional de que o mel é doce e ter um senso da sua doçura. Quando o coração é sensível para com a beleza e a amabilidade de algo, esse coração sente necessariamente prazer na apreensão disso. O que é diferente de ter uma opinião racional de que aquele algo é excelente. Quantas pessoas hoje admiram Jesus? Quantas pessoas hoje experimentam a glória de Cristo? Luz aqui, nesse texto de Paulo, é luz do Evangelho. E no versículo 6 ainda temos a expressão iluminação do conhecimento. Então a luz está aqui bem presente. O que deve ser visto não é mera informação ou conhecimento, meus irmãos, mas luz. E a luz recebe a sua qualidade única aqui do fato de que a luz do Evangelho da glória e a luz do conhecimento da glória são uma única luz que nos remetem à glória, à pessoa. Assim, a glória de Deus em Cristo, revelada por meio do Evangelho, é uma luz verdadeira, objetiva, que precisa ser vista espiritualmente para que haja salvação. Se ela não for vista, se ela não for provada espiritualmente, é nesse sentido que eu entendo aqui vista como iluminado, se ela não for provada como preciosa e cheia de glória, Satanás ainda está agindo. E provavelmente ainda não houve salvação. Não houve novo nascimento. Não se pode enxergar o reino, porque não se nasceu de novo. Considere também aqui o que Paulo falou a respeito de Cristo revelar sua glória por meio do Evangelho. Porque essa iluminação está totalmente aqui no texto ligada ao Evangelho. Primeiramente, Cristo aqui é apresentado nesse texto. A glória referida em 2 Coríntios 4:4 não é vaga e impessoal, como é a do esplendor do sol. Um objeto é a glória de uma pessoa. Luz do Evangelho da glória de Cristo. Este é o termo aqui usado. O tesouro, meus irmãos, não é a glória por si mesma, mas é Cristo em sua glória. Ele é o dom e tesouro essencial do Evangelho. Essa é a primeira coisa aqui. Segundo, temos a revelação da glória, Cristo revelando sua glória por meio do Evangelho. Vimos na semana passada que a glória de Cristo é um conjunto incomparável de perfeições de todo tipo, moral, racional, espiritual, que fazem Cristo diferente de qualquer homem. Mas o clímax da vida de Jesus na terra foi a sua conclusão.
A pessoa de Cristo manifesta sua glória em palavras, ações e sentimentos. A glória não é a glória de uma pintura ou mesmo de um pôr do sol. A beleza espiritual de Cristo é Cristo em ação, amando, tocando os leprosos, expelindo demônios, ensinando com autoridade, silenciando incrédulos, repreendendo os seus discípulos também, profetizando os detalhes da sua morte, encaminhando-se para Jerusalém para morrer, chorando pela cidade, permanecendo em silêncio diante dos seus acusadores, reinando mansamente sobre Pilatos quando disse: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Mas estava lá, crucificado, orando pelos inimigos, perdoando um ladrão, cuidando da sua mãe, enquanto estava em agonia, entregando o seu espírito na morte e depois ressuscitando dos mortos. Foi ele mesmo quem disse: ninguém tira a vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Essa é a glória de Cristo, insubstituível, incomparável, única. Por fim, temos aqui o Evangelho, revelando essa glória por meio do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é a proclamação do que aconteceu. A primeira geração de discípulos viu tudo isso acontecer com os próprios olhos. Jesus morrer, ser crucificado e ressurgir. Mas desde então, para todos nós, a glória de Cristo acaba nos chegando de forma mediada por meio da proclamação daqueles fatos, por meio da Bíblia. Veja o que João, o apóstolo, escreveu, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os próprios olhos, o que contemplamos. E as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês. Ele escreveu isso na primeira carta. A gloriosa pessoa que uma vez andou neste mundo, Jesus, não é mais visível agora, como a história do caminho nos apontou. O que temos para nos ligar com Cristo, com a cruz e a ressurreição, é a palavra de Deus. E o seu centro é o Evangelho. Por isso, Paulo escreve aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Os Gálatas estavam dando lugar a um outro evangelho. E assim, Paulo define o objetivo do evangelho. Antes de tudo, entreguei a vocês o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, essas são as realizações indispensáveis do Evangelho. A morte e a ressurreição de Cristo são os acontecimentos nos quais a glória de Cristo resplandece com mais intensidade. Existe uma glória divina na maneira como Jesus aceitou a sua morte e no que ele realizou por meio da sua morte. Paulo escreveu: nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Um pouco antes, Paulo escreve: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Por isso, irmãos, para aqueles que têm olhos para ver, existe glória divina na morte de Cristo. E o mesmo ocorre com a ressurreição de Cristo, pois foi a glória de Deus Pai que ressuscitou a Jesus e foi também na glória de Deus,
em que Cristo foi ressuscitado, como diz 1 Pedro 1:21, Deus lhe deu glória, referindo-se a Cristo. E aqui não há como não recordar a palavra do Evangelho de Lucas. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Assim, quando o Evangelho é pregado em sua plenitude, e pela poderosa graça de Deus, o poder de Satanás em cegar a pessoa é vencido. E Deus ordena a alma do ser humano: haja luz. E o que a alma vê e experimenta no Evangelho é a luz do Evangelho da glória de Cristo. Esse é o alvo da pregação do Evangelho. Por isso, precisamos orar. E finalizando, eu convido vocês a abrirem Efésios capítulo 1, versículo 17. E faremos desse texto, inclusive, a nossa oração na noite de hoje. Efésios 1, versículo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine, e veja de novo aqui a palavra, os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio de todo nome que se possa mencionar não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, faça essa oração durante essa semana. Faça dessa oração teu pedido a cada dia. Porque como vimos agora nesse texto, o problema muitas vezes não é de não ter ouvido o Evangelho. Não é de não ter muitas Bíblias em nossa casa. Não é de frequentar a comunidade cristã e de ser crente de longa data. A questão é de percepção. A questão é de entendimento, a questão é de luz de coração, de iluminação de coração. E nesse sentido, que a oração, ela cabe para nós cristãos. Como disse na semana passada, Paulo aqui está orando pelos Efésios. E aliás, nesse mesmo texto, um versículo antes de dizer que ele está orando, salvo engano, ele diz no versículo 15, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm em Jesus e do amor, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-nos nas minhas orações.
E nós, enquanto igreja, então vivemos essa dimensão de gratidão por tudo que Deus tem feito até aqui. Mas, ao mesmo tempo, nos colocamos em intercessão para que o Senhor nos faça perceber aquilo que está diante de nós. Sua glória, seu poder, seu bendito evangelho, seu amor inigualável. Então baixa a tua cabeça nessa noite. Pai, nós fazemos essa oração hoje à noite. O poder não está em nós. Nós individualmente somos pequenos vasos de barro. Em meio aos dilemas de cada um. Mas nós temos um Deus em quem confiar. Nós temos um Deus que já nos iluminou. Nós temos um Deus que se revelou, nos livrando do poder da escuridão, do poder de Satanás, do poder da morte, para nos fazer livres, livres, livres. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Senhor, hoje à noite. Cada um dessa comunidade. E aqueles que porventura não puderam estar aqui. Eu oro segundo a tua palavra, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê conhecimento da esperança, que o Senhor nos dê discernimento da nossa vocação, que o Senhor nos faça conhecer o seu poder, o mesmo poder que o Senhor exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, cujo nome está acima de todo nome e acima de todo poder. Quem somos nós, Jesus? Na nossa pequenez brincamos de deuses. Somos como a neblina que passa. Fazemos planos e eles não chegam a acontecer. Ao mesmo tempo, o Senhor nos tomou para si como seus filhos. E nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho naquela cruz, para nos salvar de nossos pecados. Abre os nossos olhos, ilumina o nosso coração, resplandeça a tua luz sobre nós. Nos livra da cegueira, nos livra da indiferença, nos livra do egoísmo, nos livra de tudo aquilo que é pecaminoso, ruim, perverso, mal. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda como comunidade. Derrama o teu amor nos nossos corações, em cada pai, em cada mãe, em cada jovem, em cada avô, em cada avó. Perdoa as nossas asneiras, pecados grosseiros, práticas insensatas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos revele ainda mais o Cristo, o Filho de Deus, diante de quem Pedro um dia se prostrou. Retira-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Na noite de hoje, abençoa cada irmão aqui, cada casa aqui, cada lar aqui. E que a tua luz nessa semana, repouse sobre cada um de nós, sobre os nossos corações. E nos dê entendimento. Nos faça ver Cristo, o glorioso Cristo, o Filho de Deus, que vive em nós pela fé. Esse é o nosso pedido, Senhor.